Queridos, essa é a segunda parte que nós estávamos falando, tá? Porque o vídeo não coube tudo ali. Então essa é a segunda parte, flexibilidade espiritual. Tem gente que acha que é muito santo, que é muito, né? Que tá aí, pula, vai para a vigília, monte, acaba se sentindo melhor que todos, acaba usando a sua espiritualidade para pisar, para desprezar, para matar aquele que é fraco, né? Então a Bíblia aqui nos ensina que o amor em Cristo Jesus faz com que nós consigamos curar estas pessoas. É claro que se você olhar aqui, nós temos um texto importantíssimo, e eu acho importante até abordar ele, quando o apóstolo Pedro foi abordado ali, né, dizendo que iria receber duas pessoas. Ele estava ali na varanda, na casa de Simão Curtidor, e disse que iria receber, né, uma visita, e ele deveria acompanhar até a casa de Cornélio. Mas antes ele teve uma visão, um lençol que se abria, né, um lençol que se abria, e ali ele viu vários animais, e uma voz dizia: Pedro, levanta-te, mata e come. E ele de repente falou: não posso comer, isso aí tudo é imundo, Senhor. Aí o Senhor diz: Pedro, não diga imundo aquilo que eu purifiquei. E isso é no capítulo 10 de Atos. Quando você vai ver o versículo 34, fazendo aquele fechamento, diz assim: e abrindo Pedro a boca, diz: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoa. Não estou dizendo para nós ser complacente ao pecado, né? Inclusive Jesus sentou com leproso, sentou com publicano, né? Sentou com fariseu, sentou com adúlteros, sentou com pessoas ali beberrão, mas nunca foi complacente ao pecado. Ele amou os pecadores, mas nunca amou o pecado. Mas soube com muita compaixão, sabedoria, ser flexível. A Bíblia é bem clara. Se você olhar aqui, o verso de capítulo 17, versículo 1, quando Lucas escreve, dizendo ali: e disse Jesus aos seus discípulos: impossível que não venha o escândalo, mas ai daquele que vier o escândalo. Melhor fora que pusesse o pescoço em uma pedra de um moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Então aqui ele diz assim que é melhor você tirar sua própria vida, né, se suicidar, do que provocar um escândalo. Ou seja, o risco de perder a salvação, de perder a sua alma, é o mesmo. O que provoca escândalo e aquele que se lança ao mar, se suicidando, Jesus está dizendo, tem a mesma sentença de juízo, de morte eterna, né? Então, ai daquele, essa expressão ai no texto é muito pesada, ai daquele que provoca o escândalo. Às vezes a santidade da gente, quando a gente está ali buscando, né, uma vida de oração, é claro que uma pessoa que busca de Deus, que sempre procura andar na presença de Deus, é claro que ela vai ser diferente, vai ser espiritual, vai discernir realmente as coisas do Espírito, enquanto a carnal vai ter esse problema. Mas nós não fomos chamados para julgar, para matar, para ferir. Precisamos ser flexíveis. Às vezes o escândalo, ele causa mais aquele que é espiritual, que não sabe ter maturidade, que eu disse que até tem a ver com a maturidade, não sabe ter maturidade. Ele mata mais do que aquele que está errando todos os dias, tropicando todos os dias, né? Ele comete mais escândalo ainda, porque se sente o santo, se sente o perfeito, se sente o mais perto de Deus, o que Deus mais vê, o que Deus mais atende, o dono de toda a fé. Então, a flexibilidade espiritual nos ajuda a isso, a ser flexível, sabendo ver as coisas erradas e não julgando e não condenando, mas trabalhando com amor e carinho para que isso seja resolvido mediante a palavra de Deus, né? Quando eu olho aqui esse texto aqui de Pedro, recebendo ali aquela orientação do Senhor, que tudo estava purificado, que Deus não faz acepção de pessoa, eu vejo que Pedro precisava ser flexível espiritualmente, né? Houve um problema de circuncisão, quando Paulo entrou no meio de gentios e começou a ganhar todos os gentios ali para o Senhor Jesus, né? A igreja de Jerusalém se levantou por causa da circuncisão. Houve uma grande guerra até que se resolvesse, mas Deus deu graça e mostrou para a classe apostólica que estava em Jerusalém que todos mereciam ser salvos, não era só os judeus, todos mereciam ser salvos, e não era a circuncisão que faria isso.
né? Não era circuncisão. Cristo é a nossa circuncisão. O Calvário, o sangue de Cristo, nos libertou da circuncisão, do ritual, nos dando liberdade. Então, é isso que eu queria deixar para você nesse segundo vídeo. A flexibilidade espiritual é muito importante ser flexível espiritualmente, é muito importante. Eu digo isso porque nós estamos tendo muitos problemas ultimamente de pessoas que não têm estado firmes na presença de Deus. Uma não fica firme porque são machucadas por alguém que se acha santo demais, outras não ficam firmes porque realmente acusam aqueles que são fracos, né? Então precisa ser flexível. O escândalo maior está em realmente não saber tratar aqueles que não ainda estão convencidos dos seus pecados, dos seus erros, e não deixaram, né? Deus nos chamou para salvar, para curar, para ganhar. Uma pessoa curada cura outra, né? Não mata a outra. Você pode ver que o capítulo 6, Paulo escreve a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então Paulo está mostrando aqui essa clareza, esse momento que nós não somos forçados a nada, mas quando convencido pelo Espírito Santo, não deixamos ser levado por nenhuma delas, tá bom? Se você gostou do vídeo, assistiu até o final, essa segunda parte também, deixa o seu like, deixa o seu joinha, em nome de Jesus. Flexibilidade espiritual. Não pare, não desanime porque alguém não entende que você não abandonou certas coisas. Procure buscar a perfeição em Deus, procure olhar para Jesus, pedir a Ele graça para você deixar, como Jesus olhou para a pecadora e disse: ó, mulher, cadê os teus acusadores? Aí ela disse: não tem mais nenhum. Aí Jesus disse: então vai e não peques mais, né? Então procure não pecar mais, procure lutar para ser uma pessoa santa, perfeita, né? Ser santo como o Senhor é santo. Isso é importante. Não estamos aqui defendendo nenhum pecador com o seu pecado, mas estamos amando o pecador, pedindo para ele entender que o pecado ele pode gerar morte eterna, né? Mas aquele que consegue sobreviver uma vida de santificação, aprenda a usar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus para curar, para cicatrizar pessoas que não têm força de deixar certos erros, né? O diabo quer tragar, o diabo não está preocupado se ele vai matar 1, 2, ele quer levar milhões e milhões e milhões, se possível todos, para o inferno. Por isso que Jesus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá bom? Gente, vocês gostaram aí? Gostaram? Deixa um like, se inscreve aí em nome de Jesus e compartilhe o nosso canal do pastor Abimael Prudente Júnior, flexibilidade espiritual. Tem um vídeo aqui de maturidade, de ansiedade, depressão. Procura aí no nosso canal.